Olá, eu sou Mariane e estou aqui hoje para dar início à nossa apresentação. Bom, o técnico em PCP, ele é responsável por garantir que a produção de uma empresa funcione de maneira assertiva, evitando a capacidade ociosa e otimizando, ali o uso de recursos disponíveis. Ele pode analisar o fluxo das ordens de produção e identificar as possíveis paradas, além de definir a capacidade efetiva para reduzir a capacidade ociosa. Bom, em primeiro passo é feita a coleta de dados. Essa coleta de dados é um detalhamento sobre o processo de produção, incluindo a capacidade teórica, ou seja, é feita ali uma estimativa da capacidade ali possível máxima de produção dessa empresa e também os tempos de produção de cada etapa. Nessa coleta de dados envolve a captura de informações relevantes de diferentes etapas. Isso pode incluir, sensores para monitorar variáveis como temperatura, pressão, velocidade, além dos registros manuais feitos pelos operários. Os dados dessa coleta de dados pode ser armazenado em sistema de software ou então em planilhas, permitindo análises posteriores para otimizar o processo e identificar possíveis melhorias. Em segundo passo, temos o mapeamento do fluxo. O técnico, ele analisa o fluxo da ordem de produção, etapa por etapa, para entender como os produtos fluem no processo. Isso envolve identificar pontos de entrada, pontos de saída de cada etapa e também os possíveis gargalos. Partindo para a segunda etapa, após ser feito essa coleta de dados, o técnico vai fazer o mapeamento do fluxo. Então, ele analisa o fluxo das ordens de produção, etapa por etapa, para entender como os produtos fluem no processo. E isso envolve identificar pontos de entrada, pontos de saída, e isso obviamente de cada etapa, e até mesmo os possíveis gargalos dessa produção. A identificação de gargalos consiste em identificar os pontos do processo produtivo que estão limitando a capacidade total de produção. Esses gargalos são chamados estrangulamentos dos sistemas, ou seja, os pontos em que a produção não consegue acompanhar a demanda ou em que ocorrem atrasos. E para identificar esses gargalos, o técnico em PCP ele pode utilizar diferentes técnicas, como observação e análise de relatórios de produção, conversas com responsáveis pelos setores, uma análise do fluxo do trabalho, e dessa forma é possível identificar quais atividades estão sobrecarregadas ou apresentando baixa produtividade, e assim considerar possíveis soluções para otimizar o processo e aumentar a capacidade produtiva. Já a análise do tempo consiste em avaliar o tempo necessário para a realização de cada etapa do processo produtivo. Essa análise é essencial para estabelecer um cronograma realista e calcular a capacidade produtiva da empresa, levando em consideração fatores como a duração de cada tarefa, a disponibilidade de recursos e as limitações impostas por gargalos identificados. Nesse sentido, o técnico em PCP ele deve utilizar metodologias como a análise de tempos e métodos, a medição de tempo de produção por meio de cronômetros e a análise de dados históricos da empresa. Com base nesses dados, é possível estabelecer padrões de tempo de cada etapa do processo produtivo e identificar possíveis ineficiências. A análise de tempo também permite ao técnico em PCP planejar melhores atividades, distribuir recursos de forma adequada e fazer uma previsão mais precisa dos prazos de entrega dos produtos. Além disso, é possível identificar oportunidades de melhorias e implementar medidas para reduzir o tempo de produção e aumentar a eficiência do processo. E, em resumo, a identificação de gargalos e a análise de tempo são dois pilares fundamentais para o trabalho do técnico em PCP, pois permitem uma melhor gestão da produção, um aumento da capacidade produtiva e a melhora da eficiência do processo, que é um dos principais objetivos do técnico em PCP. Oi, gente!
Hoje eu vou falar sobre a elaboração de estratégicas no PCP. A elaboração estratégica do PCP inclui a criação de planos e abordagens para otimizar o fluxo da produção, maximizar a eficiência e atender às demandas dos clientes. Com isso, inclui a definição de cronogramas da produção, locações de recursos, a gestão de estoque e principalmente a identificação de melhoria na empresa. As estratégias eu gosto de abordar bastante como lidar com gargalos da produção, como otimizar o uso de equipamentos pessoais e como minimizar as paradas não esperadas, como não é planejado. Talvez uma máquina pode quebrar e eles não tiveram um cronograma prevendo isso. E pode causar perda de estoque e até mesmo deixar funcionários à toa sem o que fazer. E isso pode causar um prejuízo para a empresa ali. E essas estratégias são essenciais para manter o processo produtivo da empresa fluindo junto com o principal objetivo dela. Bom, gente, agora eu vou falar sobre o monitoramento. O monitoramento é o processo que ajuda a garantir que as estratégias que os técnicos planejaram corram conforme planejado. Mas caso isso ocorra algum desfecho, eles têm que rever todo o projeto. Por exemplo, tem que reagendar ordens de produção, realocar recursos e revisar todos os métodos que fizeram para ver onde erraram e tomar as medidas para resolver o problema, para que não afeta a eficiência da empresa. E muitas vezes a gente não pode prever uma coisa do futuro automaticamente, aquilo vai quebrar e não vai ter conserto. Talvez a gente não consegue prever totalmente certinho, mas a gente tem um dever de pelo menos já colocar em aviso. Não acertar, né, que ninguém consegue prever o futuro, mas pelo menos ter uma certa noção que isso pode ocorrer. E o monitoramento de configurações garante que o processo de produção permaneça adaptável e responsivo. Com as mudanças internas e internas, tem que estar sempre naquele olhando se vai afetar internamente ou externamente, conforme o planejado. E com isso tem que ficar sempre monitorando para manter uma produção constante e eficiente para uma alta qualidade da empresa. Mais algumas ferramentas que o técnico em PCP pode utilizar para analisar o fluxo das ordens de produção e identificar as possíveis paradas são, por exemplo, o monitoramento e ajustes, que após implementar as estratégias, o técnico monitora continuamente o processo de produção para avaliar a eficácia das mudanças. Caso seja necessário, ele faz ajustes para otimizar ainda mais o fluxo de produção e reduzir a capacidade ociosa. E por último, o uso de ferramentas de gestão, que é quando o técnico pode utilizar ferramentas como o sistema de software de PCP para automatizar e facilitar o monitoramento do fluxo de produção e agendamento de ordens de produção e identificação de gargalos. Então, resumindo, o técnico em PCP analisa o fluxo das ordens de produção, identifica gargalos e possíveis paradas, define a capacidade efetiva e elabora estratégias para reduzir a capacidade ociosa e otimizar a produção. Isso requer uma combinação de análise de dados, compreensão dos processos de produção e habilidades de planejamento.